Olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre funções trigonométricas. É um assunto importantíssimo porque vocês vão carregar esse assunto, esse conteúdo por todo o curso. Funções trigonométricas está sempre aparecendo e é um conteúdo bem extenso. Então eu vou dividir em 2 vídeos e vou procurar fazer com bastante exemplos, ilustrar bastante esse conteúdo para que ele não fique pesado. Ele não é muito difícil, mas ele é um pouquinho extenso, tem bastante coisa para a gente falar sobre funções trigonométricas, mas vocês vão ver que dá para falar de forma mais tranquila. Para começar a falar sobre função seno, cosseno, tangente, a gente vai falar sobre esse índice de subida. Esse índice de subida é para dar para a gente uma ideia intuitiva, em que a gente utiliza esses argumentos, que seriam o afastamento, a altura e o percurso, como sendo uma subida. A gente imagina que tem alguém subindo essa rampa aqui, tá? E à medida que ela vai subindo, ela vai adquirindo uma certa altura em relação a essa base desse triângulo, tá? Um triângulo retângulo, vocês estão observando. A base, essa base aí aqui embaixo do retângulo, ela vai dar pra gente o afastamento que essa pessoa obteve desde a origem aqui. Então, a gente vai chamar isso daqui de afastamento, ok? A relação entre essas 3 grandezas, né, que a gente chamou do percurso, da altura e do afastamento, vão dar pra gente as ideias de tangente, seno e cosseno. Quando a gente traça, né, uma relação aqui, olha, entre a altura e o afastamento, a gente observa que aqui, ó, a gente pode manter essa análise, mesmo para um triângulo diferente, mas que, por exemplo, se a gente tem um ângulo um pouquinho maior, tá vendo? Essa proporção ela muda, ou seja, eu fiz uma subida um pouco mais íngreme, eu adquiri uma altura maior com um afastamento menor. Agora, esse índice de subida aqui, olha só, a gente pode olhar para ele como sendo a relação entre a altura e o afastamento. Se a gente tem a mesma inclinação, ou seja, se a gente está considerando a mesma rampa, a relação aqui, ó, por exemplo, entre a altura e o afastamento, vamos supor nesse triângulo específico aqui, é 1/2, se você chegou até o ponto A. Se você subiu até o ponto B, vai ser 2/4, simplificando, dá 1/2. Se você subiu até o ponto C, vai dar 4/8, simplificando também, dá 1/2. E se você chegou até o ponto D, essa relação vai dar 6/12, que também é 1/2. Ou seja, esse índice de subida, ele se mantém independente da altura que você atingiu da subida, dessa rampa. Então, é um índice constante para cada triângulo que você aborda. Então, por exemplo, ele vai estar diretamente relacionado ao ângulo, à inclinação da subida. E essa ideia a gente vai ter como sendo a nossa famosa tangente, ok? A tangente, então, ela nada mais, nada menos do que a relação entre a altura que você atinge e o afastamento que você adquire quando você sobe uma rampa. É uma ideia geométrica para você dar para a descrição da tangente. E isso seria o que a gente está chamando até agora de índice de subida. Então, de uma forma mais formal, né, a tangente de alfa, ela vai ser igual à altura sobre o afastamento, que a gente conhece melhor, né, como cateto oposto sobre cateto adjacente, onde esse daqui seria, deixa eu pegar meu editor, onde esse cara aqui, olha, seria o nosso triângulo retângulo. Aqui a hipotenusa, aqui o cateto oposto e aqui o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Tudo bem? Agora, para a gente falar do seno, a gente vai relacionar o lado que está sem o ângulo, da própria palavra seno. Eu uso isso para guardar. A palavra, quando a gente quer o seno do ângulo, a gente analisa o lado que está sem o ângulo, ou seja, o lado que está sem o ângulo desse triângulo retângulo aqui, é o lado de cá. É o lado que está dando para a gente a altura que essa pessoa atingiu quando percorreu daqui até aqui. Então, a altura sobre o percurso vai dar pra gente o valor do seno de alfa.
Já o valor do cosseno é com o ângulo, né? É o lado que está com o ângulo, o lado que está com o ângulo alfa aqui, ó, é esse lado aqui do afastamento. Então, a relação que vai dar pra gente a ideia do cosseno vai ser a relação entre o afastamento sobre o percurso, vai dar pra gente a ideia do cosseno desse ângulo alfa. Agora, uma definição de seno, cosseno e tangente por meio de semelhança de triângulos, a gente pode olhar para cá como sendo esse um triângulo, vamos pegar aqui, um triângulo retângulo. Você observa aqui que esse CD, né, a gente fez de forma que ele seja paralelo ao EF e o HG, tá? E de forma que esses triângulos que a gente obteve aqui, ó, tá? Sejam triângulos semelhantes, então a gente pode comparar eles. A relação entre CD e OC, quem que é CD e OC? Aqui, ó, CD e OC. Agora aqui, ó, EF e OE. EF e OE. É uma relação constante, ó, GH, GO. Vai sempre dar pra gente uma constante, tá bem? O que isso significa? Que significa que existe uma constante, uma função que a gente pode ligar a essa relação, e é uma função que ela está diretamente ligada ao ângulo entre essa reta OB e a reta OA, ou seja, a esse ângulo θ aqui, né? Então, a essa relação a gente chama de seno, né? Então, a relação do seno de θ vai ser medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa, quando o θ estiver variando entre 0 e 90 graus. A ideia agora aqui do cosseno e da tangente é essa mesma ideia. É a gente perceber que a relação, por exemplo, entre OD e OC é constante quando você compara OF e OE, quando você compara OH, OG. E também aqui a relação da tangente, ó, ela vai ser constante, a gente comparando sempre o cateto oposto ao cateto adjacente. Então, por exemplo, a gente pegando aqui, ó, o CD e o OD, o EF e o OF, o GH e o OH. Essa relação aqui também é uma relação constante e vai dar pra gente uma função do ângulo que a gente vai chamar, que é conhecida por tangente, tá bem? Relação entre seno e cosseno e tangente. A essas funções existe uma relação entre elas. A primeira relação, que é uma relação que a gente usa demais a conta, é essa relação aqui que a gente chama de fundamental do triângulo retângulo. Ela vem por base do Teorema de Pitágoras. Se a gente vê, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, do quadrado dos catetos, e utilizando as definições que a gente viu, as relações que a gente viu, né, de seno, cosseno e tangente, a gente consegue chegar nessa relação fundamental aqui, que é a relação que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser sempre igual a 1 para alfa entre 0 e 90 graus. Então, como que a gente prova isso? É o seguinte, que é só a gente olhar aqui, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, quem são esses daqui? O seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isso é C sobre A ao quadrado. Quem que é cosseno de alfa? É o B sobre A. Então, é B sobre A ao quadrado. Isso aqui é C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Mas quem que é C mais B ao quadrado? B ao quadrado mais C ao quadrado dá A ao quadrado. Então, reescrevendo isso daqui, é A ao quadrado sobre A ao quadrado, que é igual a 1, o que demonstra a nossa relação fundamental do triângulo retângulo. Outra relação importante é essa relação tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Quem que é nesse triângulo aqui seno de alfa sobre cosseno de alfa? O seno de alfa é igual a B sobre A. Quem que é o cosseno de alfa? É C sobre A.
Isso aqui é B sobre A, vezes o inverso da segunda, que é o A sobre C. Cortou o A, ficou B sobre C, mas quem que é B sobre C? É o cateto oposto sobre cateto adjacente, que a gente já viu que é a tangente de alfa. Tá bem? Agora a gente tem um exemplo. Se alfa é a medida de um ângulo agudo e cosseno de alfa é igual a 2 sobre 5, quanto que vai valer a tangente de alfa? Porque ele fala ângulo agudo, né? Porque o cosseno de... A gente vai ver, né? Que se a gente fala que o cosseno de alfa é igual a 2 sobre 5, existem infinitos valores de alfa que vai dar o cosseno igual a 2 sobre 5. Se você determina que esse alfa é um ângulo agudo, quer dizer que esse alfa está no primeiro quadrante do círculo trigonométrico na primeira volta, tá bem? Então, veja bem, a figura que ilustra o cosseno de alfa igual a 2 sobre 5 é essa figura que está aqui do lado. A gente tem aqui um triângulo retângulo, aqui a gente tem o 2, que é o cateto adjacente, e aqui o 5. A gente tem aqui esse terceiro lado, que vai ser o x, e a gente pode ver isso pelo teorema de Pitágoras, que 2 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A gente vai obter que x é igual a 25 menos 4 é igual a 21. Então, x vai ser igual a raiz, x ao quadrado aqui, desculpa, raiz de 21. Então, a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é raiz de 21 sobre 2. Agora, para triângulos quaisquer, quando o nosso triângulo ele não é um triângulo retângulo, a gente vai poder utilizar a lei dos senos. A lei dos senos é uma lei que relaciona o valor do lado do triângulo com o seno do ângulo oposto. Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, esse triângulo com os lados Azinho, Bzinho e Czinho e os triângulos Azão, Bzão e Czão. Então, ó, eu relaciono A sobre seno de A vai ser igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E existe uma relação, né, de igualdade nessas razões. Existem uma congruência nessas razões. Vai existir, então, uma proporção perfeita entre essas razões. E veja bem, para mostrar isso, a gente traça uma reta aqui, olha, do ponto do vértice A do triângulo, passando pelo centro da circunferência até o lado oposto. A gente traça o diâmetro aqui, tá bem? Então, esse diâmetro aqui, o AD de A até D, vai ser igual a 2 vezes o raio, né, que é o diâmetro. Eles estão, o ângulo B e o ângulo D, eles são congruentes, porque eles são ângulos inscritos submetidos pelo mesmo arco. Ou seja, eles aqui, ó, eles estão submetidos a esse arco AC, tá? Então, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, o B e o D. Então, o seno do B vai ter que ser igual ao seno do D. E quem que é o seno do D? Olha aqui, ó, o seno desse ângulo é Bzinho, aqui, ó, esse Bzinho aqui, sobre AD, que é esse aqui, né, que é o diâmetro, que é o 2R, ou seja, vai ser o Bzinho sobre 2R. Daqui, ó, o que que a gente obtém? Obtém essa relação aqui, ó, que o seno de B é igual a Bzinho sobre 2R, isolando 2R, e a gente tem que Bzinho sobre o seno de B é igual a 2R. Do mesmo jeito, fazendo essa mesma conta, a gente consegue que Azinho sobre o seno de A é igual a 2R, e Czinho sobre o seno de C é igual a 2R, nos dando a relação entre os lados desse triângulo e os senos dos ângulos opostos, que nos dá a lei dos senos. Já a lei dos cossenos, ela vai dar pra gente aqui o quadrado da medida de um dos lados vai ser sempre igual à soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes AB, cosseno do ângulo oposto a esse ladinho aqui. Então, aqui seria, no caso, esse ângulo
C, tá? Do cosseno. Então, a lei dos cossenos, ela é independente se o seu triângulo, ele é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer, e você pode pegar qualquer um dos lados para aplicar a lei dos cossenos. Ela vai ser muito utilizada quando você tem um triângulo que ele não é retângulo, você sabe o cosseno de um dos ângulos, e vocês vão observar na física, ela vai ser muito utilizada, essa lei dos cossenos, e tem muitas aplicações. Então, olhando aqui, né, nesse triângulo da figura abaixo, a gente quer determinar a medida de Azinho. Veja bem, quando aqui a gente tem o valor do cosseno de A, o lado que a gente pega para isolar, que é nos quadrados, é o Azinho. Então, aqui, olha, a gente tem o valor desse ângulo e a gente sabe quanto que vale o cosseno de 30. Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos assim, olha. Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes BC cosseno de 30. Isso daqui vai ser igual, quanto que é o B? É 4. 4 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 2 vezes raiz de 3 vezes 4, quanto que é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vai ser igual a 16 mais 3, 19, menos esse 2 com esse 2 a gente corta, 4 vezes raiz de 3 com raiz de 3, 3. Isso é igual a 19 menos 12, 7. Então, nosso A ao quadrado, isso aqui, tá? É 7. A é igual a raiz de 7, tá? Não pode ser, não vou colocar mais ou menos raiz de 7 aqui, porque isso é um valor de uma medida, então necessariamente precisa ser positivo, tá bom? Agora, analisando a ideia do seno, cosseno e tangente de um número real, a gente vai cair aqui no círculo trigonométrico, tá bem? Então, a gente considera P de XY como sendo um ponto nessa circunferência trigonométrica. Ele é o ponto final do arco de medida de alfa radianos, definido a partir de um número real alfa, e nessas condições a gente vai ter o seguinte, então, a gente tem aqui o nosso ângulo alfa, tá bem? O seno dele vai ser a ordenada de P. Então, ó, se esse aqui é o ângulo alfa, a gente vai ter que aqui, ó, nesse final aqui do círculo trigonométrico, do círculo, né, é esse ponto P. A ordenada é o seno. Então, essa parte aqui, vermelhinha, é o seno. A abscissa vai ser o cosseno, tá? Então, aqui, ó, a abscissa desse ponto P é o cosseno. Então, essa partezinha aqui em azul tá sendo o nosso cosseno. E a tangente é o seno sobre o cosseno. Geometricamente, ela vai poder ser vista como sendo a imagem, a gente prolonga essa reta aqui, cadê minha caneta? Prolonga essa reta aqui, até aqui, e aqui vai estar o valor da tangente, tá bom? Agora, como exercício, eu quero calcular, né, quanto que vale o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120. Quanto que vai ser o seno de 120? Observa que eu tenho aqui, olha, os 120 graus, tá? O seno de 120 vai ser a minha ordenada. Então, vai ser a imagem aqui, olha, tá bem? Tem um ângulo que também vai me dar a imagem nesse mesmo lugar, que é qual ângulo? É o 60. Agora, seno de 60 eu sei quanto que vale. Então, olha só. Eu vou ter que o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Por que que eu sei que esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus? Porque aqui eu já sei que é 90, para chegar a 120, esse ângulo aqui foi de 30 graus, né? Esse ângulozinho aqui, ó, vale 30. Esse ângulo aqui, o reflexo dele também vai ter que valer 30. Então, a soma desses dois ângulos, 60. Eu peguei 120, andei 60 para trás, sobrou quanto? Sobrou 60.
Então, esse ângulo aqui, ele tem 60 graus, ok? Então, por isso que eu sei que o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60, que eu sei que vale raiz de 3 sobre 2. Outra forma da gente ver isso é o seguinte, vocês vejam aqui, que esse ângulozinho aqui, olha, ele vale, em amarelo, né? Ele vale 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Então, eu vou olhar para cá como um espelho também, eu olho que esse ângulo aqui vale 60 graus, tá bem? Cada pessoa tem facilidade para ver de um jeito específico, eu coloco aqui 2 jeitos para vocês tentarem ver quais que vocês se identificam mais. Agora, o cosseno de 120 vai ser igual a quanto? Olha só, cosseno de 120, a imagem dele vai ser aqui, olha, tá? Ele é numericamente igual ao cosseno de 60, só que o cosseno de 60 tá aqui no positiva do eixo X e o cosseno de 120 na parte negativa. Então, eu tenho que o cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de 60, que é igual a menos 1/2. E quanto que vai valer a tangente de 120? Vai acontecer algo parecido com o do seno, olha. Eu trago para cá essa reta e esse aqui é o valor da tangente de 120. Ela está na parte negativa do eixo da tangente. Então, eu posso olhar aqui que ela é numericamente igual ao valor da tangente de 60, mas com o sinal oposto. Então, eu tenho que a tangente de 120 vai ser igual a menos a tangente de 60, que vai ser igual a menos raiz de 3. Agora, eu quero seno de 240, ó, seno de 240, aqui tá o 240, esse ângulozão todo aqui. Daqui até aqui, olha, eles são opostos pelo vértice, é igual daqui até aqui, estão vendo isso? E esse ângulo aqui, que vamos chamar ele de alfa, só o alfa aqui, ele vai valer esse ângulo aqui, ó, que eu quero mostrar, tá? Ele vai ser igual a 240 menos 180, porque ele é só esse arco aqui. Ele vem do 240 menos 180. Então, alfa, que é oposto pelo vértice com esse aqui, que também vai ser alfa, ele vai ser igual a 240 menos 180, que é igual a 60. Então, esse ângulo aqui também vale 60. Só que olha agora a imagem do seno desse ângulo, tá? O 240, ele vem pra cá. Então, ó, o valor do seno vai ser numericamente igual ao seno de 60, o seno de 240, só que com valor oposto. Então, o seno de 240 é menos o seno de 60, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno de 240, porque a imagem dele também tá aqui, ó, na parte negativa do eixo X, aqui o 240. Então, o cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 60 e também vai ser menos 1/2, tá? E já a tangente de 240, a imagem dela volta para o eixo positivo, ó lá. Então, vai ser raiz de 3. Esse exercício agora, ele pede para a gente determinar um valor de x entre 0 e 2π, tal que o seno dele seja igual a menos 1/2. Qual o ângulo que me dá o seno igual a 1/2? O ângulo que me dá o seno igual a 1/2 é o 30. Então, aqui, ó, que me dá essa imagem de 1/2 aqui positiva, vai ser o ângulo 30. A gente sabe que seno de 30 é igual a 1/2. Agora, se eu pego aqui, olha, o ângulo oposto aqui, tá? Que vai me dar a imagem negativa de menos 1/2, eu andei aqui em 180 graus para chegar nesse ponto. Então, eu peguei 30 graus mais 180 graus e obtive o valor de 210, tá?
Então, esse ângulo aqui de 210, ele vai me dar uma imagem aqui no menos 1/2. Só que tem mais um ângulo que vai conseguir fazer isso para mim, que é esse ângulo aqui, olha. Quando eu tiver um ângulo que tiver 30 para baixo aqui, ou seja, que seja o 360, a volta inteira, menos 30, menos esses 30 graus aqui, que é o 360 menos 30, que é o 330 graus. Então, eu tenho esses dois ângulos, o 210 e o 330, que vão satisfazer essa condição. E observa que eu tô na primeira volta, tá? Do círculo trigonométrico, senão teria infinitas soluções. Em todas as voltas, eu conseguiria dois ângulos, me dando esse exercício. Ele pede pra gente simplificar essa expressão cosseno de 90 mais x. Daqui até aqui a gente tem 90, daqui até aqui o x. E aqui tá o ângulo de 90 mais x e o valor do cosseno aqui embaixo. Se eu ando x para trás também, ó, eu obtenho aqui o 90 menos x e aqui o mesmo valor em módulo, mas com o sinal oposto, ou seja, isso daqui é igual a menos o cosseno de 90 menos x. Só que, olha só, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó, e repetir ele. Aqui. Se aqui, olha, um triângulo de 90 graus, a hipotenusa vale 1, porque tá dentro do círculo trigonométrico, esse daqui é tamanho 1, e aqui eu vou chamar de A. Esse ângulo aqui, ele vale 90 menos x, então esse ângulo aqui sobrou para ser o valor de x. Qual que é a relação desse x aqui e esse A? Eu posso usar a relação do seno. Eu tenho que o seno de x é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, seno de x é igual a A. Mas quem que é esse A aqui, ó? O A aqui é exatamente o menos cosseno de 90 menos x. Ou seja, esse cara aqui é igual ao seno de x. Pessoal, já esse exemplo, ele pede pra gente calcular o valor do seno. No caso aqui, ele dá pra gente o seno de 390. 390 a gente pode separar como sendo 360 mais 30, ou seja, o nosso ângulo, ele deu uma volta inteira no círculo trigonométrico e andou mais 30 graus. Então, o seno de 390 vai ser igual ao seno de 30, tá? Igual logo o seno de 390 é igual a 120. A ideia de quando a gente tem um seno de um valor maior do que 360 é separar as partes do 360 num termo da soma e a última parte que sobra. Por exemplo, eu dou aqui, ó, 5 voltas no círculo trigonométrico, depois eu ando mais 30 graus. Então, o seno de 300, o seno de 30, ele vai ser igual ao seno de 5 vezes 360 mais 30, que é igual ao seno de 1830. Então, assim, a gente consegue ver o seno de qualquer ângulo, fazendo ele cair na primeira volta dele, tá? Aqui, ó, o seno de 13π sobre 4. A gente sabe, pode escrever o 13π sobre 4 como sendo uma volta. Uma volta, ele é igual a 2π, tá? Então, aqui a gente separou o primeiro termo do segundo termo, sobrou 5π sobre 4. 5π sobre 4, eu pego e caio aqui, ó, no que seria 225. Ele é côngruo a 5π sobre 4, 13π sobre 4. O que é côngruo? Ele vai dar o mesmo valor do seno, é um ângulo que ele cai no mesmo lugar do círculo trigonométrico, por isso que a gente chama de ângulo côngruo, tá bem? Então, o valor do seno de 13π sobre 4 é igual ao seno de 5π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? Ele é numericamente igual ao seno de π sobre 4 mais de valor
oposto. Então, seno de 13π sobre 4 é igual ao seno de 5π sobre 4, que é igual a menos o seno de π sobre 4, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E aqui também a mesma ideia, seno de 21π sobre 2, dividimos aqui nas voltas inteiras, aqui, ó, 20 sobre 2 são 10 voltas, ó, são 10 πs, que são 5 voltas. Dá 10π, que são 5 voltas. E sobrou o quê? Para atingir aqui o 21π sobre 2, sobrou π sobre 2. Então, eu dei 10 voltas no círculo trigonométrico, tá? E andei mais π sobre 2. Então, o meu ângulo 21π sobre 2 é côngruo a π sobre 2, aqui é igual a cosseno de π sobre 2, que é fórmulas de adição e subtração. As fórmulas de adição e subtração a gente tem aqui, são as fórmulas famosas, que é aquela, não sei se vocês veem do mesmo jeito, mas eu vejo assim, a maioria de pessoal do ensino médio decora. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E é o mesmo sinal. Então, aqui sendo mais, cadê minha caneta? Aqui também é mais. Se do lado de cá é menos, do lado de cá também é menos. E o cosseno é cossa A, cossa B, cossa sem saber. Então, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. Eu guardo que o cosseno, C de contrário, C de sinal contrário. Então, se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui é mais. Tô falando aqui de algumas técnicas mnemônicas de memorização para a gente guardar essas formas. Mas, hoje em dia, a gente vocês podem pesquisar e encontrar elas, não tem essa obrigação de ficar memorizando, né? Então, o mais importante é a gente saber onde utilizar, saber que elas existem e que a gente vai poder recorrer a elas quando a gente tiver, por exemplo, a tangente da soma de dois ângulos. Então, a gente tem que saber da existência dessas fórmulas para poder utilizá-las, pesquisar e utilizá-las. Outras relações importantes que a gente tem aqui, além dessas, né, que eu já falei, a gente já falou aqui sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado igual a 1, tangente de x mais seno de x igual a cosseno de x, nós temos essa daqui, relaciona cotangente de x como sendo cosseno sobre o seno, tá? É a função, aqui é o inverso, né, da tangente. Então, a cotangente, ela é 1 sobre a tangente, ou seja, é o cosseno sobre o seno. A secante de x é 1 sobre o cosseno e a função cossecante de x é 1 sobre seno de x. Observe do lado de cá, olha, nesse complemento aqui, que vai variando de acordo com quem está no denominador. Então, eu não posso ter cosseno igual a 0 na tangente. Então, x é diferente de π sobre 2 mais kπ, que é exatamente os valores de x que zeram essa função cosseno. Eu não posso ter x igual a kπ, tá? Que são exatamente os valores que zeram o seno de x. E assim por diante. Outras relações que são decorrentes dessas relações que a gente acabou de falar são essas relações aqui. Primeira, que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Ela sai facilmente da gente substituindo essa relação trigonométrica primeira na segunda, tá? Elevo essa segunda ao quadrado e substituo a primeira na segunda. Então, a gente obtém aqui essa primeira relação. Daqui também, né, só substituindo aqui, se eu substituir a terceira relação, eu vou obter essa relação aqui, que é cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x. E aqui eu já havia comentado, cotangente de x é 1 sobre tangente de x.